Graça e paz, meus queridos irmãos, um excelente, abençoado dia na presença do Senhor. Faça a leitura de Números 19. Lá a gente encontra a instrução sobre o sacrifício da ovelha vermelha, que era um dos rituais de purificação mais peculiares do Antigo Testamento. Deus ordena que uma ovelha sem defeitos seja sacrificada fora do acampamento, suas cinzas estejam guardadas para preparar água de purificação. Essa água seria usada para purificar qualquer pessoa que tivesse contato com o cadáver, algo que tornava uma pessoa cerimonialmente impura. A impureza causada pela morte era um assunto muito sério, porque a morte simbolizava o efeito do pecado sobre a humanidade. Aqueles que estavam impuros, eles não podiam se aproximar do santuário, nem participar da adoração. E a solução que Deus dá é esse ritual de purificação com a novilha vermelha, que envolve uma limpeza tanto física quanto espiritual. Um ponto interessante é que a própria pessoa que oferecia o sacrifício e coletava as cinzas ficava impuro por um tempo. Isso nos lembra que lidar com a impureza, com o pecado, com seus efeitos, é algo que afeta todos nós. Mesmo aqueles que são usados por Deus para ministrar purificação, precisam ser purificados por Ele. O ritual de Números 19 nos aponta para a gravidade do pecado, a necessidade de sermos purificados para nos aproximarmos de Deus. No Antigo Testamento, o contato com a morte era um lembrete constante que o pecado traz separação entre Deus e o ser humano, e que precisamos de algo ou alguém para interceder por nós e para nos limpar dessa mancha. Para nós hoje, a novilha vermelha ela aponta diretamente para Cristo. Ele é o sacrifício perfeito que nos purifica não apenas das impurezas físicas, mas também das espirituais. A morte de Jesus na cruz é lida de uma vez por todas com o problema do pecado e com o problema da morte. As suas cinzas, por assim dizer, estão à nossa disposição para nos purificarmos e nos reconciliarmos com Deus, permitindo que nós vivamos em comunhão plena com Ele. Números 19, amados, nos ensina que o pecado traz impureza, que essa impureza nos afasta de Deus, mas também nos mostra que Deus provê uma forma de purificação para que possamos voltar a ter comunhão com Ele. No passado, essa comunhão vinha através do ritual da novilha vermelha. Hoje, ela é oferecida plenamente através de Jesus Cristo. Ele é o sacrifício perfeito que nos purifica completamente, removendo toda a mancha do pecado. Às vezes, amados, a gente precisa pensar que, às vezes, a gente acha que porque já aceitou a Cristo, a gente não precisa lidar com áreas de impureza na nossa vida. Mas assim como os israelitas precisavam de purificação constante, nós também precisamos continuamente buscar a santificação em nossa jornada cristã. Isso não significa que o sacrifício de Cristo é insuficiente. Muito pelo contrário, ele é mais do que suficiente. Mas a nossa vida diária ainda é afetada pelo pecado e nós precisamos estar atentos a essas impurezas que nos afastam de Deus. Então, reserve um tempo na sua rotina semanal, avalie o seu coração diante de Deus, peça para que Ele revele áreas de impureza espiritual. Pode ser através de comportamentos, pensamentos, atitudes, relacionamentos. Ao identificar essas áreas, ore para que Cristo, pela ação do Espírito Santo, te purifique e te renove. Outro ponto importante é assim, como a impureza espiritual é algo que afeta o nosso relacionamento com Deus, ela também vai impactar nossos relacionamentos com outras pessoas. Nós somos chamados a viver em comunhão com os outros, refletindo o amor e a pureza de Cristo em nossos relacionamentos. Talvez seja o momento de perdoar alguém, talvez seja o momento de restaurar uma amizade quebrada, ou de buscar reconciliação onde houver mágoas. Reflita sobre isso e tenha um abençoado dia na presença do Senhor.